Então, boa noite, galera. Iniciando mais uma aula. Mais uma aula sobre Pitching Go Turbo. Hoje a gente vai continuar ali mapeando ali a questão do field, que vai ser super importante nessa estrutura mais turbo. Então, vou estar trazendo mais um quesito de informação sobre players e a gente vai dar uma revisada nos spots específicos que foram tratados ontem. Ou seja, vamos ver se a galera prestou atenção na aula. A gente vai fazer um bate-papo aí a respeito de range, de como jogar, enfim, de qual que é o perfil do vilão. E, bom, a gente vai acabar dando uma resumida na aula de ontem, usando spots de jogo, né? Ou seja, ontem trouxe a parte teórica, hoje a gente traz a parte teórica na prática, no game mesmo, né? Então, vamos iniciar a aula de hoje aí. A primeira parte da aula vai ser sobre níveis de jogadores e a segunda sobre spots específicos. Acredito que essa aula vai ser mais curta, não vai ser muito longa, não. Mas vai ser muito importante para saber se vocês têm que assistir a aula de ontem novamente ou não. Não sei se todos aqui assistiram a aula de ontem, às vezes um ou outro não assistiu, vai ficar meio perdido. Então, para quem não assistiu a aula de ontem, foco maior aí na aula de hoje e depois revisar a aula 3, né, do curso todo. Mas, beleza, galera. Bom, tá aí escrito aí níveis de jogadores. Quantos tipos existem e quais são eles? Bom, vou passar a pergunta para vocês aí. Quando eu trato de níveis de jogador, lógico, alguns devem estar pensando aí, deve existir regular, enfim, fish, donkey. Não é isso, já adianta. São níveis de pensamento mesmo. Ou seja, um fish vai se adequar a tal nível. O cara regular vai se adequar a tal nível. O cara profissional a tal nível. E aí eu repasso a pergunta para vocês. Quantos tipos de jogadores e quantos tipos de níveis existem para eles? Alguém sabe me responder, galera? Se não sabe, manda só que, nunca ouvi falar disso, não. Níveis que você fala em relação ao level? Não. Níveis que eu falo é em relação a uma mentalidade do jogador. Por exemplo, um jogador muito cru vai ter um nível de pensamento muito baixo. Então, quero saber quantos níveis existem, né? 5 tipos, Nietzsche, maníaco. Não vai entrar muito nesse quesito. Esse aí já vai entrar numa parte de perfil de jogador mesmo, do estilo de jogo. Então, eu estou falando se o cara tem uma mentalidade boa, se o cara tem uma mentalidade ruim, enfim, esse tipo de coisa. Aqueles que jogam apenas as 2 cartas. Bom, todo mundo está falando alguns tipos aí, mas está meio muito embolado. Enfim, vamos ver aqui, um só joga umas cartas. Beleza, nós vamos entrar mais ou menos nesse quesito, Leco. Vai ser um jogador de tipo 0, por exemplo. O que é um jogador de tipo 0? Um jogador de tipo 1, tipo 2, enfim, até quantos forem. Não vou dar spoiler por enquanto, né? Aqueles que pensam nas possibilidades do que o oponente pode ter, sim, exatamente. Bom, não vou ainda tratar a fundo quais são os tipos e os porquês disso, porque a gente vai estar assim, destrinchando o tema. Mas eu vou passar a segunda pergunta agora. Galera, por que é bom você saber qual que é o nível de pensamento do jogador? Alguém pode me responder aí? A ideia é simples. Qual que é a vantagem da gente colocar, por exemplo, vou colocar na note do Felipe, por exemplo, que ele é um jogador nível 1. Ele falou, para não ficar muito fora do jogo, beleza. Galera, a vantagem real, para a gente saber qual o tipo de nível que o jogador está, é que vai simplificar muito a nossa questão de ação mesmo no jogo, né? É só vocês pensarem o seguinte, a partir do momento que você coloca que o jogador, por exemplo, tight aggressive ou lose aggressive, você coloca um perfil para o jogador e você alia a um nível de pensamento, quando você estiver enfrentando ele, você vai saber melhor, olha, estou jogando contra um cara que é mais agressivo que é bom. Ou então estou jogando com um cara que é agressivo, mas ele é ruim. O nível de pensamento vai auxiliar na sua note. Então, por isso que eu trago essa aula logo depois da aula de perfil de jogador.
Isso aqui é tudo para traçar ali um mapa do field. Ou seja, você vai entrar no field, no início vai ser trabalhoso? Vai. Só que a partir do tempo que vocês mapearem a maior parte da galera, enfim, acharem os jogadores que são mais perigosos, as tendências, o perfil dele, o nível de pensamento, tudo isso vai auxiliar vocês no game. Né? A ideia minha é o seguinte, vocês já sabem, early game, em torneios turbo, vocês vão jogar mais engessado. Late game, vocês vão entrar em push or fold. Então, não vai ter muito jogo pós-flop. Mas middle game tem jogo, tem pós-flop, tem ferramenta. E o mais importante, você tem que saber contra quem você está jogando. Então, quando você for montar aí um perfil de jogador por completo, coloca lá. Olhou o VPIP, pré-flop raise, beleza. Já sabe qual o perfil dele. Agora, aliado a esse perfil, coloca o nível de pensamento que ele está. Se é um cara que está te incomodando muito, de repente ele pode ser um nível acima do seu. Enfim, nós vamos tratar tudo isso na aula de hoje. Vamos baixar um pouquinho o material aqui agora. Bom, primeiro nível. É o nível 0. O jogador mais cru de todos. Como está escrito aí, ele vai tender a ser mais calling station. Vai jogar mal. Assim, para resumir, é um jogador ruim. Está sempre olhando só para as próprias cartas. É um jogador muito mecânico. Quando ele acha a carta bonitinha, ele vai jogar. Quando ele acha que pode blefar uma mão mesmo sem saber se a história ficou legal, ele vai fazer isso. Então é o jogador mais fácil de se jogar. E cá para nós é onde a gente mais extrai dinheiro. Esse é o nível 0. Teve gente falando que vai do nível 0 até o nível 5. Beleza, nós vamos chegar aí. Vamos ver se acertaram ou não. O que é a ideia primeira? Bernardo, mas o cara ele é nível 0, mas ele é tight agressive. Pelo menos o VPIP dele para pop raise dele vai estar lá dentro do padrão de tight agressive. Beleza. Mas o nível dele é 0. Se você se considera ali um nível 1, nível 2, você sempre vai ter edge em cima dele. Então, aquele jogador tight agressive que você deveria evitar, talvez você não deva evitar tanto. Afinal de contas, você está um degrau acima. Beleza? Essa parte é bem simples. Não vou ficar meio que bitolando demais em cima desse tema. Isso aqui é só um extra para a aula de ontem. Vamos para o segundo nível, né? O segundo não, né? Nível 1, no caso. É o jogador que está com aquela base crua, mas que tem algum estudo. Ele joga só mãos de valor, né? Não joga mãos fracas, e ele tende a fazer quase nenhum blefe maluco. É aquele jogador engessado. Muitos de vocês, quando iniciam um curso aqui, iniciam nesse nível 1. Que vocês até fazem review, vocês até observam uma coisa ou outra que possa estar fazendo de errado dentro do jogo, mas mesmo quando observam algo errado, o que vocês fazem? Travam a mão, começam a jogar só valor, não investem em blefe, porque não sabem se esse blefe vai passar, então a parte teórica ainda fica bem defasada, mas é aquele jogador que pensa, pelo menos. O nível 1, vocês vão encontrar a rodo. No 25 Cents, nível 0 e nível 1, ali é a base. Nível 1 vai ser quem? Os jogadores que estão em time, que são os famosos promissores a regular, né? E nível 0 vai ser os recreativos mesmo, sempre o domingueiro, né? Se for nível 5 encontrar um jogador nível 2, descer de nível para nível 3, né? Calma que a gente vai chegar lá. Não vamos passar o carro na frente dos bois ainda não. Por enquanto a gente está tratando do nível 0 e do nível 1, que são os mais comuns em microlíneas. Galera, sejam honestos agora. Vou fazer uma pergunta que talvez vai ter uma certa discordância aí. Vocês consideram que tem edge sobre esse tipo de jogador? Vocês são jogadores que estão um nível acima deles? Podem mandar para mim no chat assim, falem assim, eu acredito que já estou um passo na frente. E se está um passo na frente, tenta explicar o porquê. Vocês conseguem criar edge em cima desse tipo de jogador? Essa que é a ideia que vocês têm que começar a pensar. Vocês se colocam no nível 1 ainda, que é aquele jogador que só joga mão de valor, que tem medo de fazer o rei-steal, apesar de conhecer ele, tem medo de fazer o steal, apesar de conhecer ele, sabe como que é a Tribet Light, mas não usa. Enfim, vocês se consideram um nível acima desse ou não? Mandem para mim no chat que eu quero ver mais ou menos como é que está a turma. Podem saber bagulho. Beleza.
O Leco falou que não. Vamos ver o que mais que o pessoal fala aí. É importante saber se colocar mesmo em um determinado patamar. Afinal de contas, vocês estão buscando sempre evoluir, subir degrau. Mas nunca é tão simples assim. Leandro, depois das suas aulas, sinto confiável para fazer essas jogadas. Bacana, essa é a ideia. A partir do momento que você começa a criar confiança de fazer os moves, com certeza você está se colocando pelo menos ali, ó, com um pezinho já no degrau acima. Depois de você criar confiança, qual que é o próximo passo? Não só criar confiança, mas realmente automatizar isso. Né? Você não precisa pensar tanto para fazer a jogada, que é o automatismo realmente. Mas, galera, uma coisa que é interessante se pensar, igual o João, o Edson, eles falaram que já se consideram um jogador que já está um nível acima desses nível 0 e do nível 1. Isso aí, eu estou discordando disso? Logicamente não é isso, cara. Não é minha parte. Né? A ideia é sempre vocês têm que revisar o jogo, realmente ver que vocês estão um nível acima mesmo. Não é só simplesmente pensar assim, eu uso essa parada aí, mas tem hora que não dá muito certo. Se existe esse tem hora que não dá muito certo, você não está um nível acima ainda. Você está ali com um pezinho. Você está usando o arsenal. Você está sem medo de ir para o jogo, mas falta domínio. Né? Então, é exatamente o que eu estou falando, Alex. O Alex falou assim, usar as ferramentas eu uso. A questão é não só usar, mas dominar elas. Você sobe de nível quando você pensar o seguinte, olha, eu domino essas ferramentas, eu consigo usar elas de maneira tranquila, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei a bagagem que eu tenho para fazer elas, os pré-requisitos, os ranges, enfim, não é uma coisa que eu vou ficar perdido na mão, né? O Leandro falou, confiança demais também pode ser prejudicial, a pessoa acaba achando que já é bom o suficiente e para no tempo sem querer aprender mais. Exato. Onde que eu vejo muito disso, Leandro? Eu tenho muito aluno que inicia no 25 cents, ele deslancha rápido, porque, querendo ou não, quando tem um foco maior, um foco mais individual com o aluno, no 25 cents é muito rápido a evolução. E aí ele sobe para $1 e ele fala assim, por exemplo, ele teria uma aula, 2 aulas na semana. Ele sobe para $1 e fala assim, não, vou pegar só uma aula aí agora, de repente eu faço só uma aula quinzenal, que é só para manutenção. E aí ele para de estudar. E quando você muda de field, por exemplo, você tem que revisar tudo de novo. Afinal de contas, tudo vai mudar ali. A estrutura não muda, mas o perfil de jogadores, as tendências e tudo mais vão mudar. Então, confiança demais realmente pode te jogar no buraco, beleza? O Alex falou que usa as ferramentas, o problema é não passar. É o que eu falo. Quando não passa e você se sente perdido, é porque você não está dominando completamente a ferramenta ainda. Por exemplo, se você abre o estilo e fica perdido ainda na relação de CBET ou não CBET, é um sinal que ainda tem coisa para melhorar. Então, o seu jogo básico ainda não está 100% correto. Então, por isso tem que ter pé no chão. Né? O Leco falou, também uso, mas ainda não deve estar muito correto. Olha, eu acho bacana vocês se colocarem nessa situação mesmo que ainda falta coisa para evoluir, porque realmente o problema é quando você pensa que não tem mais nada para evoluir. E cá para nós o poker está em evolução o tempo inteiro. Eu posso virar para vocês e ensinar uma coisa para vocês hoje, e mês que vem a tendência é mudar inteira. Por exemplo, atualmente eu falo, o limp não é usado por ninguém, mas cá para nós está existindo uma certa tendência de regulares a utilizarem mais do limp em LP. Eu vou te falar que isso aí é uma tendência futura? Possivelmente. De repente, se eles conseguirem ser lucrativos usando essa estratégia, a gente pode ter que lapidar todo o nosso jogo novamente. Então, é o que eu falo. Tem que sempre ali saber onde você está. Eu lembro que eu passei em uma das primeiras aulas um ciclo do jogador de pôquer, que era aprender, aplicar, revisar, para conseguir aprender coisa nova, para aplicar, para revisar. Se não me engano, era aprender, revisar, aprender a colocar em prática, revisar e criar automatismo. Ou seja, deixar isso automático, para poder aprender outra coisa. Né? É um ciclo do jogador de pôquer que você sempre vai estar nisso, beleza? O Edson falou, a CBET é melhor usar através das estatísticas ou através do board. Bom, o melhor é aliar os dois. Afinal de contas, não adianta. O cara pode ter fold para CBET gigante,
Mas se o board é super conectado, se é um board que acerta demais o range do cara, ele vai te dar muito mais call. Então, tem que aliar as duas coisas. O Alex falou, cara, estou encontrando o topo do range em caras que entram de limpo. É o que eu estou falando. Né? Depende, não sei qual a grade que você está encontrando muito limpo, mas tenho conversado com muitos regulares que estão começando a tender a usar alguns limps em LP. Porque acabam que jogadores recreativos não colocam notes, nem usam a HUD. E aí, se você é um regular muito bom, tem um post-flop muito bom, quando você entra de limp, você começa a tomar note de donkey desses caras, ou então de jogadores que são os famosos promissores a regular. Imagina que sonho. Você lá, reg pica da vida, tomando note de donkey de um outro possível regular. Enfim, né? Isso aí acontece muito com jogadores regulares que têm um shark fechado. Então, por isso que eu fiz questão de falar isso, que o Alex já falou, pesquisa e veja se o cara é reg. Mas se o shark estiver fechado, galera, pô, o cara é uma incógnita. Então, às vezes você pode taguear o cara lá de fish e o cara ser um puta reg lá 100k+, né? Enfim, é sempre importante observar a tendência, realmente. Se tiver um showdown que o cara entrou de limp, o cara entrou com uma mão premium, por exemplo, coloca note, enfim, arranjar mecanismos para facilitar suas decisões após, né? Mas, e tem muita gente que me pergunta isso, Bernardo, quando eu vejo o cara que, eu procuro o cara no Shark, tá lá com o cadeado, né? Tá raid dele, né? E o que eu coloco de note dele? Eu já deixo claro, velho, se tá fechado, não coloca note instantânea nenhuma. Começa a observar o cara jogando. Como é que você vai saber se esse cara é bom ou ruim? Criando a amostragem via HUD, ou então observando o jogo do cara na mesa mesmo. Então, não vacilem. Eu, particularmente, no meu jogo, eu tenho uma tag lá, que é só de Shark Scope fechado. Tem uma corzinha lá que, se tá com ela, eu não tenho informação do cara. Se eu não tenho amostragem de mãos, ou eu não tenho nenhuma observação, eu tenho que continuar mantendo foco em cima dele, para conseguir criar alguma edge. Beleza? Isso é até um direcionamento a mais que eu dou. Mas, tranquilo. Nível 0 e nível 1, como eu falei, é mais de 90% do field microlimits. A galera, assim, até que está melhorando. Não vou mentir não que está melhorando, porque tem muita gente estudando, tem muito material free, tem muita coisa na internet liberada, e que faz os jogadores, pelo menos, estarem no nível 1 ali, né, que são aqueles jogadores que entendem as coisas, mas antigamente microlimits era tudo nível 1 e nível 0. 25 cents era um sonho. Hoje em dia já deu uma endurecida pela quantidade de times que existem e tudo mais. Mas ainda é a maioria, nível 1 e nível 0. Vamos para o nível 2 agora. Bom, galera, o nível 2 ele entende como o jogador de nível 1 é. É só vocês pensarem o seguinte. Quando você subiu de nível, você já passou pelo nível anterior. Você sabe o que é aquele perfil de jogador. E outra coisa, logicamente, quando você sabe as tendências desse tipo de jogador, você vai criar vantagem, vai criar edge em cima dele. Se o cara tem um perfil de nível 1, com certeza, ele é um jogador mais nítido, ele não blefa tanto, as stats dele vão tender a um tight passivo, ou tendendo um pouco a um tight agressivo, porém, com o jogo ainda fraco. Então, a gente vai criar edge em cima deles bem facilmente. Vai foldar muito para agressividade contra nível 1. Roubo de pote vai ser bem mais constante, né? Enfim, o nível 2 é o que basicamente eu quero fazer vocês chegarem ao final desse curso turbo. Eu quero que vocês cheguem nesse nível 2, que é o quê? Vocês conseguem ter edge sobre nível 1 e nível 0, vocês dominam as ferramentas, vocês utilizam elas, e o melhor de tudo, vocês não têm dúvidas nas ferramentas. Ou seja, vocês sabem ali pré-requisitos, range e tudo mais, e não tem medo de utilizá-las. Esse é o intuito do curso nosso, seja para o curso Sitting Bull regular, para o Turbo, para MTTs. A ideia é colocar vocês nesse nível. É fácil, Bernardo, de sair de um nível 0 e ir para um nível 2? Não. Acredito que muitos de vocês aí devem estar olhando para trás e falando assim, cara, quando eu iniciei no poker eu era nível 0 mesmo. Velho. Eu jogava ali só ali para acertar, enfim, não sabia o que eu estava fazendo. Para eu passar para um nível 1, eu já tive que batalhar muito. Para chegar no nível 2, é aquela coisa. Pô, se eu cheguei no nível 2 é porque realmente eu mereço. Eu me dediquei muito.
O nível 2 não dá para roubar pote do nível 0? Sim, tudo que dá para fazer no nível 2, no nível 2 você faz com o nível 0 e nível 1. Né? Ou seja, o pacote completo. Né? Só que você tem que sempre lembrar o seguinte, você entende como o jogador de nível 1 joga. O jogador de nível 0, ele praticamente é o fish, é o recreativo, é o donkey. Então você não precisa entender como ele joga, porque não tem padrão de jogo. Você só tem que saber o que fazer e o que não fazer. Vocês lembram da aula de ontem que eu trouxe lá o maníaco, o lose aggressive, que tendem a ser fishes e jogadores que doam muito dinheiro? Bom, vocês já sabem o que vocês devem fazer e o que vocês não devem fazer. Então, quando você chega nesse nível 2, tudo isso vai virar um conjunto, galera. Vai pegar tudo que vocês aprenderam para colocar em prática mesmo. Então, a adaptação vai ser essencial e é isso que vai fazer você criar edge. A gente teve aula no curso Sitting Go regular sobre edge, simples, pura. Né? Muita gente achou que tinha muito mais edge do normal. Ah, não, eu tenho 10% a mais de edge sobre o field do 25 cents. Ah, eu tenho 20% de edge a mais sobre o field. E eu acabei falando, né, que a gente nunca vai ter muito mais que 5%. O profissional vai chegar a 10% ali. E edge, galera, é a nossa real vantagem. Se a gente não tem vantagem nenhuma sobre os outros jogadores, o que a gente vai depender? Da sorte. Então, para nós, a gente quer quebrar esse paradigma que qualquer sorte já tem tempo. Os profissionais ficam batendo nessa tecla aí, por quê? Porque eles realmente têm vantagem sobre jogadores de níveis mais baixos. E aí, Bernardo, existe um nível acima do nível 2? Vamos chegar lá agora. Bom, esse é o nível 3, galera. O nível 3, ele realmente não vai aparecer muito nos micro stakes. Até ali, low stakes, não tem de aparecer tanto. Nível 3, ali tá level, mas tem que colocar nível, né? Level. Mas, o nível 3, galera, ele tende a ser jogadores que já se profissionalizaram. Aquele jogador que, por exemplo, vou dar um exemplo mais prático aí, ó, que é um exemplo que eu vejo realmente e que acaba chegando a ficar muito nítido para você futuramente. Eu e o Vitória, nós começamos juntos no time do EPT há 2 anos. A gente era jogador do 25 Cents. Naquela época, a gente enfrentava o field do 25 Cents como algo normal. A gente não tinha edge inicialmente, não. Quando a gente subiu de grade e a gente foi para $1, a gente viu que o 25 Cents era uma moleza. A gente entrava no 25 Cents com real edge porque a gente estava ali no nível 2. A gente conseguia visualizar o nível 1 e o nível 0 com uma capacidade de explorar eles. A gente jogou $1 assim, ganhamos edge, enfim, conseguimos decolar e tal. E conseguimos ali, enfim, ir aprimorando ainda mais as nossas ferramentas. Atualmente, né, eu, por exemplo, atualmente eu jogo 4,50 e às vezes até o $11 de MTT. Quando eu vou jogar o $1, quando eu vou jogar o 1,50, 90 players, quando eu vou jogar, por exemplo, 25 cents, eu não tomo nem conhecimento de quem é mais. Porque o nível de pensamento já é tão maior que por mais que esse cara esteja no nível 1, ele é irrelevante já para mim. Hoje, o Vitória está grindando, por exemplo, Sunday Million, 109 com rebuy, enfim, torneios muito caros. Quando ele enfrenta microlimits, ele já entra ali com um pensamento que é o seguinte, cara, eu sou melhor do que todo mundo aqui. Isso aí é uma questão de eu tenho muito mais edge, eu tenho mais de 10% de edge sobre os outros? Não, não é isso. A questão é que o nível de pensamento do Vitória está muito na frente. Ele vai conseguir chegar ali e falar assim, porra, cara, esse cara vai olhar para mim no Shark, ele vai ver que meu profit é muito alto, ele vai ficar com medo de jogar contra mim, e aí eu posso explorar ele até em cima disso. E a confiança, logicamente, vai andar junto. Eu, particularmente, eu estou ali aquele um pezinho no level 3, ali, ó, no nível 3. Por que eu digo com um pezinho ainda? Porque eu sou muito pé no chão. E por mais que eu consiga explorar já jogadores do nível 2, eu ainda acho que tenho que criar mais automatismos e mais ferramentas para explorar eles. Por exemplo, uma 4bet por blefe contra um jogador nível 2 não é algo fácil de se fazer. É algo que vai requerer ali, informação, uma questão de leitura e pós-flop muito boa, e até mesmo um pré-flop que favoreça. Tudo isso aí
é construção, galera. A gente tem que ter realmente pé no chão para isso. Lógico, hoje aqui, quando eu estou dando aula para vocês para chegarem nesse nível 2, é porque eu sei que eu consigo fazer vocês chegarem nesse nível. Agora, se vocês me perguntarem assim, Bernardo, você consegue me colocar nesse nível 3 aí para bater de frente ali, middle limits, high limits? Eu vou virar para você e falar assim, cara, olha, eu vou te preparar o máximo possível para você bater de frente, mas criar edge sobre o level 3, dificilmente. Então, é só vocês pensarem o seguinte, galera. Se vocês colocarem aí na cabeça de vocês, ó, por exemplo, eu jogo poker há mais ou menos 4 anos. Eu demorei 4 anos para botar um pezinho ali no nível 3. E olha que eu acho que ainda tem muita bagagem por vir. Então, não é uma coisa rápida, não é uma coisa fácil. E, pô, não sejam ali aquele ego inflado de chegar e falar assim, ah, não, eu já tô aí, ó, com um pezinho nesse nível 3 aí, já tô ali entrando para essa galerinha. Às vezes, esse ego pode te derrubar mesmo. E é só você pensar o seguinte, eu repasso a pergunta para todos que quiserem responder aí. Atualmente, no field do PS, tem alguma grade específica que você fala assim, ó, hoje eu entro e eu tenho certeza absoluta que eu ganho dinheiro? Podem mandar para mim no chat. Se algum de vocês aí joga, por exemplo, um valor fixo e uma estrutura fixa que sempre quando vocês entram, vocês ganham dinheiro, mandem para mim no chat agora. Isso aí é até um bom feedback para a gente ter uma ideia de como anda a turma. Vamos lá, turma, quero saber. É só vocês pensarem o seguinte. Tem lá o 25 cents, 50 cents para quem já está jogando turbo. Como é que anda a confiança de vocês? Vocês têm medo de pegar uma sessão muito ruim? Eu, quando eu grindo 25 cents, por exemplo, não passa nem pela minha cabeça ter uma sessão down. Então, ali é tão porto seguro, que, pô, ali para mim já está passando batido mesmo. O Edson falou 25 cents, o João falou 25 cents e os 50 cents. Então, aí, ó, o Felipe falou 25 cents, 45 players e os 59 players. É sempre bom vocês começarem a pensar o seguinte. Se o meu nível de pensamento está um pouco mais alto, ele tem um motivo. Por exemplo, no 25 cents, 45 players, se o seu nível de pensamento está mais alto, é porque você domina a estrutura, é porque você conhece o field, é porque você conhece contra quem você está jogando realmente, você já tem a amostragem de mãos. Tudo isso favorece. E aí vocês vão me perguntar assim, mas Bernardo, pô, então eu posso ter nível 2 em uma estrutura fixa e nível 1, por exemplo, em MTT? Sim. É a mesma coisa do eu virar, por exemplo, o Felipe falou que ele é regular nos 25 cents 45 players. Se eu colocar ele para jogar o $1 180 players, ele vai ter o nível 2 e o mesmo domínio do 25 cents? Eu acredito que não. Porque vai ter diferença nas estruturas. Você não vai ter a amostragem que você tem no 25 cents. Então, por isso que eu falo que o poker é tudo renovação. Você vai lá, entra no 25 cents e domina o field. Vai se encaixar ali no nível 2 para explorar o nível 1 e nível 0. Show. Vou jogar outra grade. Beleza, eu não vou entrar na outra grade como um nível 0, nem como um nível 1. Eu vou entrar como um nível 2, mas eu não tenho tanta edge ainda. Então, sempre bom ter pé no chão, galera. Não vamos sair querendo abraçar tudo de uma vez. Isso aí é um direcionamento que eu estou dando para muita gente e que, pô, graças a Deus tem muita gente escutando. Que é que eu falo o seguinte, ó. O cara chega, quer jogar MTT, Sitting Go e Cash. O cara quer jogar tudo do PS. E no final das contas ele é ruim em tudo. Porque ele não se especializou em Cash, nem em Sitting Go e nem em MTT. Vamos por partes. Escolha algo que você gosta de jogar, que o seu tempo favoreça e comece a criar um nível de pensamento mais alto sobre esse field. Colocou ali um nível de pensamento mais alto, tem amostragem, tem perfil de vilões, a tendência é você começar a ganhar dinheiro. E aí você começa a se aventurar em outra estrutura, de repente. Por quê? Porque você pode fazer a manutenção desse BR nesse field que você já domina. Né? A ideia é essa. O Edson falou, o terceiro é só para profissionais? Basicamente. Quando você chega ali a dominar o terceiro nível, é porque você está conseguindo se profissionalizar. A ideia fixa é o quê? Quando você chega no terceiro nível, você tem que ou procurar coaches muito fodas, que são os caras que estão ganhando grana demais, e com certeza eles têm algo a ensinar que você não sabe ainda, porque todo básico, e básico avançado mesmo, básico avançado,
e afins, que, tipo assim, existe já em micro, low e middle limits, já dominam, enfim, coisas que esses caras não têm acesso ainda. Então, a profissionalização começa aqui no nível 3. Entrou no nível 3, você começa a se profissionalizar. Existem níveis acima disso? Existem. Vai ter um nível 4 e um nível 5 aí. Eu nem trago para vocês. Porque um nível 4 e nível 5 vai ser cara que joga high stakes, que tem acesso a informações e estudos com base em database ou, enfim, com teorias que não saem de dentro desse grupo ali da elite e que realmente não é fácil de ter acesso. Para vocês terem ideia, galera, eu fui regular de heads up e hyperturbo e eu comecei no 1,50. Né? No 1,50 eu bati o field, no trade 50 eu bati o field. Quando eu cheguei nos $7, eu bati o field e eu ia para os $15. HU de $15. Quando eu entrei nos $15, eu descobri que existia cartel dentro do PS. Alguém já sabe de alguma informação sobre cartel dentro do PS, galera? Olha para vocês verem como que tem tanta informação camuflada dentro desse software. Tem gente que está se perguntando assim, como assim, Bernardo? Cartel dentro do PS? Para vocês terem ideia, dentro de estruturas fixas, assim, por exemplo, o $15, você joga lá e os seus primeiros 1K games, você vai jogar só contra regular. Você não vai enfrentar nenhum fish. Existem softwares de apoio que vão te colocar lá para jogar só contra esses regulares. Os caras têm os softwares lá. E, bom, eu tive acesso também a esses softwares. No final das contas, os seus primeiros 1K games vão ser os mais difíceis de todos. Se você conseguiu ser lucrativo nesses 1K games, por exemplo, você entra para o cartel e aí você só vai enfrentar jogadores fish. Porque o software, eles vão te passar uma lista de jogadores que são fish e assim que o jogador fish entrar no software, ele te coloca para jogar com ele. E aí, alguém já tinha escutado sobre isso? E aí eu falo assim, existe tanta informação extra para esse pessoal mais de elite, mais profissionalizado mesmo, pessoal que joga high limits. Galera, não vamos se iludir. Micro limits é difícil? Não vou mentir, é difícil. Até porque é o maior field do PS. Quando você sobe de limite, não é à toa que tem gente que tem lá 70% de ROI e tem gente que tem 10%. Existem mecanismos lá dentro. Isso aí é ilegal? Não, não é ilegal. A partir do momento que o software faz um papel de selecionar contra quem você joga, porra, fazer o quê? Isso acontece. Se você fizesse isso na mão, também funcionaria. Isso que você fala é um programa aliado do PS ou o PS que já administra isso? O PS libera o uso desse programa, porque ele pode ser usado em qualquer sitting goal. Por exemplo, você pode usar nos 45 players para fazer registro automático, assim como o Table Ninja. Agora, se você for jogar HU, você coloca a lista de jogadores que, por exemplo, estão com tag, a tag, por exemplo, a minha tag é a tag verde para fish. Toda vez que um cara que tiver a tag verde e ele entrar no lobby ali dos torneios Hyper e HU, ele entrou, sentou na mesa, o software vai lá e me registra dentro desse torneio. Isso aí não é ilegal. Porque eu não estou roubando, não estou fazendo nada de errado. Afinal de contas, eu estou selecionando contra quem eu vou jogar. Eu poderia fazer isso com a mão. O software só vai te dar um pouco mais de dinâmica, beleza? Mas é importante eu comentar essas coisas com vocês, para vocês terem certeza absoluta. Não é à toa, galera, que tem gente que tem lá mais de $1 milhão de dólares de lucro e tem gente que tem, sei lá, 500 mil negativo. Porra, bicho. Tem informação que não é vinculada, tem informação que fica fechada só para grupo de elite. Por exemplo, Forbet da vida, todos os estudos e teorias que são feitas lá dentro não saem do Forbet. São coisas que só tem lá dentro, não é à toa que é o melhor time do Brasil. Essas coisas, galera, acontecem. E por isso que eu paro o nível de jogadores aqui no nível 3 para vocês. Que nível 4, nível 5, vai demorar muito para vocês chegarem lá e vocês não vão ter acesso fácil. Só ali, tendo coach caro, particular, individual mesmo, enfim, correndo atrás de informação que não vai estar acessível para todos. 2 dias de coach com Pro dá para aprender muita coisa. Vale a pena? Cara, eu particularmente, assim, vou dar um exemplo bem, bem fácil de vocês entenderem. Eu já tive coach com várias pessoas. E quando eu estava no projeto de HU, esse projeto
específico para a grade, o projeto acabou pagando alguns coaches individuais para dar um suporte extra, mas coisa rápida. Se não me engano, foram 4 dias de coach só, individual. Eu peguei coach com o Lucas, que é um dos melhores jogadores de HU do Brasil. Né? Se não me engano, foi o maior lucro do ano passado. E aí, velho, 2 dias de coach com ele, com um cara meio que me dando suporte jogando, me dando suporte pós-game, fazendo estudo de casa. Cara, pô, foi uma evolução tão rápida. Puta merda. Não vou mentir para vocês. Jogadores que são muito bons, que cobram caro, eles vão te ensinar muita coisa que faz diferença enorme. Agora, vai do bolso de cada um, né? Geralmente, jogador muito bom e que tem acesso à informação muito boa, vai cobrar caro. Né? O Acaritim é bom? Eu, particularmente, não acho. O Acaritim perdeu todos os jogadores que tinham renome lá. Padilha, esse pessoal ali que era da Elite, foi tudo pro Forbet, velho. Hoje o Acaritim tem jogadores bons? Tem. Mas não é time do primeiro escalão. Como eu já até comentei isso no Pinda hoje, talvez alguns de vocês leram lá. Atualmente, o primeiro escalão é só o Samba e Forbet. Ali no segundo escalão vai ter muita coisa, né? Mas eu, particularmente, e atualmente, eu não jogo por nenhum outro time a não ser o Samba e o Forbet. Qualquer outro time aí não iria aceitar. Mas, enfim, isso aí não é nem bem o foco da aula. A gente deixa para esse bate-papo para o final, caso vocês tenham mais dúvidas sobre isso. Né? Mas o que eu quero que vocês guardem de níveis de jogadores para essa aula de hoje? Sempre quando vocês identificarem um perfil, de acordo com a aula de ontem, coloquem o nível de pensamento que esse cara tá. Coloquem no rodapé lá. Jogador que é tight agressivo, nível 1. Jogador tight agressivo, nível 0. Beleza. Isso vai facilitar a vida de vocês no longo prazo. Beleza? Mas sobre níveis de jogadores é só isso. E agora nós vamos revisar a aula de ontem. Essa parte vai ser bem bacana. Eu estou com o material de ontem aberto aqui também, para a gente consultar, caso seja preciso. Mas eu quero saber como é que vocês estão jogando. E o mais importante é visualizar realmente spots específicos. Primeiro spot, galera. Vamos lá para fazer um jogo rápido aqui, para a gente meio que não enrolar muito. Mas eu quero todo mundo participando aí, porque vai ser importante. Primeiro spot. Vilão abriu do botão, mini raise, a ação chegou para a gente. O vilão ele tem um perfil de 35/28. Primeira coisa, qual que é o perfil desse vilão, galera? Mandem para mim no chat. Lose Aggressive. Alguém discorda disso, galera? Se tiver alguém que acha que já não é desse padrão, eu já, dou ali um feedback a respeito. Beleza. Se o perfil dele é Lose Aggressive, galera, o que a gente pode fazer nessa mão? Qual que é a ação que a gente pode fazer e o porquê dela? O Júnior falou que não faz nem ideia de qual o perfil do vilão ou então de qual ação. Mas, enfim, qualquer coisa, depois, quando tiver a aula já disponível, dá uma visualizada na aula sobre perfis de vilões, que foi a aula de ontem. Galera, vocês estão falando, não, fazer o reistil nele. Por que é bom de fazer o reistil nesse tipo de vilão? Mandei para mim no chat. Eu não quero saber só o move. Alguém faz algo diferente do reistil? Vamos lá, turma. Eu quero saber o porquê que vocês fazem o reistil. Tem que ter um motivo. O Jack falou, porque ele abre muitas mãos. Beleza. 16 blinds é outro fator que tem que considerar. Está dentro da margem, né? O range dele é amplo. Agora, uma outra coisa que eu quero perguntar para vocês aí, porque pode ter dúvida. Galera, posso fazer aqui 1.200? Posso aqui tribetar o cara? Essa tribet aí vai ter perfil de tribet? Quero escutar vocês de novo. Beleza, a galera está falando que não. Alguém faz 1.200 aqui? Vamos ser honestos, hein, turma? Se alguém faz 1.200 aqui, ou se alguém dá call, podem mandar no chat aí. Vai trocar uma ideia a respeito. E é interessante. A galera está falando, igual, o pessoal mais participativo está falando que vai dar o reistil, né? Só que, nós somos 17.
né? Enfim, talvez tenha alguém que vá de call aí, talvez tenha alguém que tribete, não está falando, né? Existem essas posições, essas colocações. Igual, o Júnior já falou que iria de call, né? Teve gente que falou que acho que uns 900, faria uns 900 aqui. Beleza, galera. Primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês. Nós temos 16 big blinds fora de posição. A gente pode tribetar isso aqui? É só você se perguntar o seguinte, eu quero jogar post-flop? Se você quer jogar post-flop, de repente você pode até tribetar. Mas se você não quer jogar post-flop, a única alternativa que você tem, né, agredindo no caso, é fazer o resteel. O Luciano falou, qual seria para ir atrás de flush, o que não vale a pena. Exato. Para quem vai de call nesse tipo de spot, vai jogar para acertar. Jogar para acertar no longo prazo jamais vai ser bom. E por que eu quis deixar claro qual é o perfil desse vilão? Esse tipo de vilão vai se betar quase 100% das vezes. Ou seja, se você não acertar, você não vai ter espaço para dar o primeiro call, por exemplo. Né? Então, a sua jogabilidade post-flop é muito complicada. Se for tribet aí, vai embora 1/3 do stack. Já comentou o stack. Exato, também. Mas a maior vantagem de não se tribetar nesse spot e aplicar o resteel é por conta do perfil do vilão. Se o vilão tem 35/28, ele vai realmente estar abrindo um range muito largo. Ele está um jogador bem ativo. Aqui eu estou considerando que a gente tem a amostragem de mãos do cara, não é aquele cara, pô, tenho 2 mãos e o cara é 35/28. Eu tenho 2 mãos e não tenho amostragem nenhuma. Aqui eu estou considerando que a gente realmente tem informação dele. E aí a gente pode aplicar o resteel, porque a frequência de call aqui vai ser mínima. O seu call aqui, o call que você receber aqui, você tem defesa ainda com o seu rei 4, mas a frequência é mínima. O Alex falou, Bernardo, se o small der call nos 400. Se o small der call nos 400, tem que avaliar o perfil do small, mas eu chovaria do mesmo jeito. Por que eu chovaria do mesmo jeito? Porque o range de call não é o range de call, de flat, no range do BU, não é range de call em chove. Então, quando eu chovo ali, o small blind é o menor dos problemas. A partir do momento que o button folda, o small acaba foldando ainda mais vezes. Então, o resteel aqui é a melhor situação possível, né? O Electron não se joga com mãos fracas e fora de posição contra esse vilão. Exato. Está lá dentro do material de ontem. Agora, só mais um adendo, galera. Porque eu sei o que acontece. Eu sei que vocês estão meio calejados. Alguns já sabem disso. Nem preciso tocar nesse assunto mais. Mas é bom lembrar. Resteel é sempre chove. Não adianta virar. Já mandaram para mim algumas vezes lá. Mandaram uma vez no chat até. Alguém falando que estava aplicando resteel e, na verdade, estava aplicando uma tribet. Então, resteel é sempre chove. Existem pré-requisitos? Sim. De 11 a 19 big blinds efetivos. Então, não vacilem com esses detalhes. Se você tem dúvida nesse quesito, tem aula sobre resteel já dentro da biblioteca lá do EPT. Né? O Edson falou resteel só do big. No small aqui, eu não faria o resteel. Aqui do small, aqui, ou eu tenderia a foldar ou a tribetar, mas minha frequência de fold é bem melhor, é bem maior, né, no caso. Até porque aqui existe um grande problema. Vou ter que, se eu chover aqui, eu preciso que esse cara aqui tenha um perfil que realmente justifique esse possível chove do SB. Então, dá para aplicar o resteel do small? Dá. Resteel a gente pode aplicar do BU, small e do big. Logicamente, nós temos que observar como que estão as posições que tem action para frente, né, caso você não esteja no big, beleza? Então, fiquem bem atentos a isso. Mas o bom é que a galera já entendeu bem a dinâmica desse tipo de situação. Realmente é um perfil lose agressivo. 35/28 é um jogador que está jogando muitas mãos, está agressivando muitas mãos, o range realmente vai ser largo, o ratio vai ser eficiente, então tudo favorece. Mas Bernardo, eu fiz o ratio e encontrei as as. Pô, dá parabéns pro cara, abre outra tela. É simples assim, porque a frequência de fold ali vai ser muito maior. Mas vamos agora para o próximo spot. Curiosamente, eu trouxe um spot parecido. Mesma situação de stack. Só que agora o vilão ali, ele tem 20 big blinds, só que ele é 5/5. Ele abriu o mini raise e a ação chegou para a gente tem 10 e 9 suited.
E aí, turma? Qual que é o perfil desse vilão? Primeira pergunta que eu faço. Qual que é o perfil desse vilão? 5/5. Nit demais. Felipe falou já que é tight agressivo. O Edson falou que é tight agressivo também. Galera, já vamos corrigir isso. Primeira coisa, tight agressivo vai fugir muito dessa status. 5/5 é aquele jogador que só joga valor e quando joga, joga agressivando. É o famoso rocha. Então, já é, para quem falou que é tag, né, tight agressivo, já é um fator que tem que dar uma revisada no material de ontem. Esse perfil, por exemplo, se você bota aquele tight agressivo aqui, vai mudar muito a questão do jogo. Se ele é tight agressivo, qual que é a sua ação aqui? Sua ação pré-flop? Você vai dar call, tribet, resteal, enfim. O que você vai fazer se o cara é tight agressivo? Agora, se o cara é nit, rocha, a sua ação muda totalmente. E aí aquela possível edge que você tem, por já ter mapeado um pouco o field, pode ir por água abaixo. O material de ontem acho que não está disponível ainda não, né? Mas, enfim, provavelmente essa semana vai estar lá. Acabou que eu não mandei o material escrito lá no grupo do EPT, porque o George falou que vai sempre ir junto com a aula. Então, eu dei uma segurada no material. Mas, não esquentem cabeça com isso, não. O material tá aberto aqui, ó, para vocês terem ideia. Aqui, ó, só para não ter dúvida. Deixa eu liberar a tela para vocês. Esse aqui é o material de ontem, que vai tratar do VPIP, do pré-flop raise, e aí tem os perfis de oponente. Então, para quem assistiu a aula de ontem, percebeu que um perfil 4/4, 8/6, até um 10/8, vai ser um jogador com perfil nit rocha. Para quem já chegou nesse meio termo também, descobriu que existe um nit padrão, né? Que vai jogar um pouco de combinações a mais, que vão jogar 8% do range, mas o nit rocha vai jogar só 5% do range. Olha o range que ele joga aqui. Então tem que ficar bem de olho nisso. Se você colocar uma tag errada para um tipo de vilão, pode te dificultar no longo prazo muito. Mas beleza. A turma falou que é um nit rocha para quem já manjou realmente desse assunto, lembrou de ontem, né? Leandro falou, esse 10 e 9 está muito dominado no range de nit rocha. Com essa quantidade de bebês não vale a pena tribetar light. Beleza. Existe alguma coisa que eu posso fazer além de foldar, galera? Mandem para mim no chat. Se alguém acha que pode fazer alguma coisa além de foldar aí. O Luciano falou que pode dar call. Vamos ver se mais alguém fala alguma coisa. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Primeira coisa, a gente nunca pode tribetar. Nunca vai poder tribetar isso aí, muito menos fazer resteal. Primeiro que no resteal, o 10 e 9 nem entra no range de resteal praticamente, porque não tem nem bloco. Né? A ideia do resteal aqui é péssima. Tribetar, provavelmente você vai encarar um 4-bet shove aí, porque o range do cara é o range forte. Né? Então, vai acabar tendo que foldar essa mão se tribetar. E vai investir feeds que não devia. Afinal de contas, o perfil do vilão é de um range mais forte. Né? Vamos ver o que mais vocês falaram aqui no chat. Dar call, dá para dar call e betar flop como se fosse um link stab. Beleza, a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Porque você não estaria atrás do flush. Beleza. Acho que se tribeta ele chove. Exato, com certeza. Com esse perfil aqui, a tendência de chove aqui é gigantesca. O Alex falou que continua foldando. Galera, você tem que sempre pensar um passo à frente do vilão. Por que eu estou falando isso? Ontem eu deixei bem claro o seguinte. O que a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer. Nesse tipo de spot, a gente tem uma mão que flopa muito bem. Cá para nós, é uma mão que tem jogabilidade pós-flop. Então, vou voltar no material de ontem aqui, só para vocês lembrarem disso. Primeira coisa, o que a gente pode fazer? Roubar blinds, com maior frequência, quando a gente estiver em posição, jogar um 7 valos e não insistir em blefs. E o que você não deve fazer? Jogar mãos especulativas como Sweeter Connector. Beleza. Só que a gente pode explorar esse tipo de vilão em uma situação específica. Aqui, por exemplo, um bordo muito baixo, dá para aplicar, de repente, um check raise no flop
Pode. Mas standard realmente é foldar. Assim como o Alex falou, continua foldando. Esse perfil de vilão, vocês vão poder explorar eles, por exemplo, num bordo muito baixo, mas sempre vai ter ali no range do cara um 10-10 mais. Então, de repente, você pode criar dor de cabeça no longo prazo, né? Obviamente. Então, o fold é o standard. Se quiser dar o call aqui, pode dar o call, mas sempre já tem que ter um plano para o pós-flop. E o mais importante, observar que esse vilão é um vilão niche. E um dos bits mais padrões de todos, que é o niche mais padrões, não, mais rochas de todos, né, no caso. Que é 5/5, joga pouquíssimas mãos. São 5% do range, né? O que a gente não pode fazer aqui de jeito nenhum? Tribetar, fazer resteel, enfim. E o mais interessante aqui, galera, nós estamos tratando de torneios turbo. Torneios turbo, uma mão mal mandada aqui, uma mão errada, é queda. Já adianto para você. Não podem vacilar nesses quesitos, galera. Ele pode ter um as e rei, sim. Aqui no caso, tem o range dele aqui, olha lá. O range dele é as e dama mais, com um as e vala sulto de entrando, um rei dama e um 10-10 mais. Pô, range muito curto. Mesmo quando vier um bordo baixo, você não vai se sentir muito seguro. Quando vier um bordo que tem as, você não consegue representar esse as, até porque está muito no range do cara. Enfim, vai ser um pós-flop dureza. Então, para quem quiser dar esse call, realmente tem que ter um plano pós-flop. O standard é o fold, beleza? Vamos para o próximo spot específico. Esse aqui é muito bom, galera. Esse aqui é bacana demais. Vamos ver como é que está a ação de vocês nesse tipo de spot. Vocês têm as e 5 do cutoff e a ação chegou para vocês. Todo mundo com 20 big blinds. E aí, o que vocês fazem? Lembrem-se que é torneio turbo, galera. Podem mandar para mim. O Edson falou que faz o steel. Vamos ver, bet fold, bacana. Faz o steel e falaram também. Bom, como vocês viram, o perfil dos vilões aqui, ó, são todos de Nietzsche ou Nietzsche Rocha. São jogadores que só jogam o topo do range. Dificilmente esses caras vão estar fletando range fraco. E cá para nós estamos jogando então com 95% de chance desses caras foldarem. Então aqui é estilo padrãozaço, galera. Mas o que eu quero que vocês pensem melhor ainda, porque vocês conseguem visualizar isso aqui na aula, mas eu ainda vejo muitos de vocês não soltando o braço. Tem que pôr estilo no jogo, galera. Não tem outro jeito. Aqui, middle game, tá com 20 big blinds aí, stack efetiva. Pô, as e 5 aqui, uma mão que posso abrir aqui tranquilamente contra esses vilões, esses tipos de vilões. Todos são vilões nits, vai fazer manutenção de stack. Quando tomar aqui tribet, folda tranquilo, fica com seus 18 big blinds para trás. Não tomei tribet, o cara deu call. Vocês sabem quando se betar, quando não se betar. Geralmente, esse tipo de vilão só vai se manter na mão quando acerta algo. Então, a ideia é o quê? Fazer manutenção de stack, algo estilo puro mesmo. 7-2 off vai também daqui. Bom, cá para nós, no 7-2, eu não iria abrir o estilo. Até porque eu já passei para você do range de estilo. O range de estilo vai ter muita coisa. Mas tem uma parcela do range que a gente não se envolve. Por mais que favoreça, os caras são muito nits e tudo mais, ainda assim a gente segura um pouco o braço, porque senão a gente pode se tornar muito explorável também. Vai que esse cara começa a perceber que você está abrindo demais por estilo em cima desses padrões de vilões, e, enfim, é possível, né? Então, não vamos abrir 100% do range, mas a gente vai abrir muita coisa. Também se abrir mão demais, sua stat está alta em estilo. Lógico, sempre vocês têm que pensar de maneira reversa. É o que eu falei ontem. Observem lá as suas próprias stats. Como é que está a questão do seu estilo, do seu resteel, da sua frequência de c-bet no flop, de segundo barril no turn. Tudo isso vai favorecer para você no longo prazo. Mas, como eu resumi aqui, esse spot ele é bem simples, é um estilo muito básico, vai passar muitas vezes. Com esse perfil de vilão vai passar mais ainda. Bernardo, se fosse outros perfis de vilões, eu iria abrir do mesmo jeito aqui, a não ser que tivesse um vilão com perfil muito Colin Station, com VPIP muito alto, enfim. Mesmo se tem um cara com VPIP muito alto, eu ainda vou tender a abrir e jogar post-flop contra ele.
Mas o mais interessante é vocês visualizarem que contra esse de perfil vai ser ainda mais eficiente. Vai fazer muita manutenção de stack. Então, ASE 5 aqui, sendo suited ou off, é bem ok de abrir. Eu nem perguntei se alguém foldava isso, mas, de repente, alguns de vocês de início pensaram, pô, eu acho que eu foldo essa parada. Não sei, né? Mas fica o direcionamento. Manda bala aí, faz o mini raise, lembra das sides, não precisa ficar fazendo 2,5 nesse nível de blind. 2,5 é muito desperdício de ficha. Faz o mini raise padrão. Enfim, coisa simples e lembrar dos detalhes. Vamos para o próximo spot. Esse aqui, galera, para quem assistiu todas as minhas aulas, eu acho que vai saber o que fazer. Mas, vamos ver o que aparece. A ação é a seguinte, nós estamos no Big Blind. O MP deu limp. Deixa eu só, antes de ir para esse spot, teve uma pergunta. O range para estilo, você indica uma porcentagem? Cara, eu tô com o IC+, não, com o Equilab aberto, mas aqui não vai ter jeito. No final da aula aí, eu abro o material sobre estilo. Como é que dá para abrir aqui agora? Deixa eu abrir aqui, só um minuto. Que aí eu pego exatamente essa dúvida sua. Quer ver, ó? Só um minuto que eu vou abrir o material aqui. Beleza, aqui, ó. Deixa eu liberar a tela aí para vocês. Essa aqui é a aula sobre estilo. E aqui, ó, galera, isso aqui eu acredito que vai dar em torno de 35%, 40% do range para fazer estilo. Né? É muitas mãos, nós vamos abrir muita coisa, mas todas as mãos que têm uma certa defesa, uma certa equidade a mais. Lógico, se naquele perfil que todos os vilões são muito nítidos, posso acrescentar algumas coisas? Posso. Né? Agora, de forma standard mesmo, vai ficar esse range aqui, em torno de mais ou menos 40% do range, beleza? Vamos voltar agora lá para nosso spotzinho maroto aqui, agora no Big Blind. Bom, esse spot no Big Blind, galera, muita gente tem dúvida do que fazer. A situação é o seguinte, Big Blind com 9,9, MP da Limp, Hijack Limp, o TOF Limp. Nós temos o MP que é 8/0, ou seja, é um vilão que não joga tantas mãos, mas quando joga entra sempre de Limp. Tem um vilão 13/1 e um vilão 14/2. Qual que é o tipo de vilão? Qual que é esse tipo de vilão aí, galera? Mandem para mim aí que isso aí, primeiramente, é a mais importante, identificar o tipo desse vilão. A galera já falou o que pode fazer pós-flop, o que acha que pode fazer, né? Mas o interessante é, primeiramente, determinar qual que é esse perfil. O Edson falou, tight passivo. Exatamente. É o tight Zé Flopin. O tight passivo vai tender a ser um pouco do Call Station também, né? Mas, primeira pergunta já foi respondida. Tight passivo, padrãozão mesmo. Por que é tight passivo? Porque entra sempre dando call ou de limp. Beleza, a galera tá toda falando que vai chovar, vai dar o push, mas eu ainda vejo muitos de vocês fazendo aí 4x, 5x, para jogar contra esses caras e punir eles. Eu sei que alguns de vocês estão falando assim, pô, o Bernard parece que está lendo minha mente. Eu não iria de all-in aí. Eu iria fazer uns 800 aí, iria punir todo mundo. Né? Enfim, se a carapuça serviu para alguém, vai ser uma boa maneira da gente corrigir isso. O que é a ideia aqui, galera? Se a gente tem os tipos de vilões aqui são tight passivos, o range que eles abrem limp, dificilmente vai ser um range de call, correto? Então, aqui, ó, você não tem espaço para isolar. Afinal de contas, com 9/9, você não quer jogar post-flop. Se você abrir um 10 ali, abrir um valete ou qualquer over, sua action foi para o prédio. Você vai transformar em blefe? Não. Então, não dá para isolar aqui. E por mais que, igual o Stênio falou, por causa do FPR, beleza. Por mais que a gente está traçando várias coisas que justifiquem esse fold, eu ainda vejo muito jogador fazendo ISO com 9/9 aqui. Vai fazer 800, 1000 aqui. E, pô, esse jogador tight passivo é o jogador que vai dar call. É aquele cara que é Zé Flopinho, é aquele cara que fala assim, eu já investi 200,
Pô, o que é mais 800? Eu vi até um meme sobre isso. Eu paguei 30 no cash, o cara fez 120, eu já investi 30 mesmo. É esse tipo de jogador. E aí você tem que jogar post-flop, geralmente pode ter que jogar post-flop até contra os 4, ou contra os 3 vilões. Olha que bosta, né? Então, o Leque falou, mas e se tem um lag aí no meio, um tight aggressive? Eu chovo do mesmo jeito. Aqui é a famosa capitalização de dead money. O tight aggressive, por exemplo, o tight aggressive é o MP, eu poderia até pensar, né? Se bem que não tem como ele ser um MP, né? Porque o tight aggressive, ele entraria abrindo raise nesse tipo de spot. Então, para ter um tight aggressive, teria que ser no hijack ou no cutoff, né? Então, o tight aggressive poderia ir de limp behind. Mas o que é a cabeça do tight aggressive aí? Ele vai pensar o seguinte, cara, esse caboclo aí que entrou do MP de limp, de repente eu posso jogar um set value? Posso. De repente eu posso jogar uma mão que flopa bem, porque esse cara é fraco. Porque o tight aggressive ele vai observar oportunidades. É o cara que vai agressivar quando existe oportunidades. Então, a ideia é o quê? Pô, se tem um tight aggressive aí, eu show da mesma forma, né? Se tem um loose aggressive entrando de limp atrás, show do mesmo jeito. Né? É aquela coisa, velho. O cara que entrou de limp, o range de limp, se ele é agressivo, ele não teria ido de limp behind. Né? Ele teria isolado contra um cara. A partir do momento que ele não isola, já é um range que, pô, dificilmente vai ter um azar, rei, rei, dama, dama. Pode ter? Pô, já vi um monte de cara que manda pra mim e fala assim, ó, esse cara aqui é muito donkey, muito fish, entrou de limp com azar. Cara, contra esse tipo de vilão, eu dou tag, dou os parabéns, bato umas palminhas, não tilto, porque eu não devo tiltar contra fishes, né? E abro outra tela, né? Não vou meio que ficar bitolando nisso, não. Mas é muito dead money envolvido. Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 4,5, né? 4,5 big blinds morto na mesa. O show é muito, muito favorável. O Edson falou, dá para chovar 30 big blinds? Cara, 30 big blinds com esse perfil de mesa aí, até os 30 dá. Mas eu não aconselho a praticar esse move sempre, não. Eu acredito que o limite aí, eu daria um limite de 25 big blinds para esse spot específico. 30 seria um pouco over, né? Mas e se eu tivesse 30 big blinds, o que eu iria fazer? Com 30 big blinds, velho, bom, a gente continua não querendo jogar post-flop e agressivando. Podemos dar só o check behind? Podemos. Para jogar um set value e preservar minha stack? De repente a gente pode fazer isso. Podemos isolar? Até pode. Se o stack vai favorecer e você tem espaço para isso. Vai depender do perfil que é do seu jogo, realmente. Se você é um jogador tight agressivo, eu, por exemplo, sendo um tight agressivo, eu não chovo 30 big blinds. Eu vou de check behind. Agora, se eu tenho um perfil mais agressivo, pô, eu isolo aqui, vamos jogar post-flop agressivando. De repente, se tiver que transformar em black, eu transformo. Porque o meu perfil, de repente, pode ser agressivo. Então, vai do perfil do jogador mesmo. Mas com 17 big blinds, é unânime para qualquer tipo de perfil. Aqui é um easy shove, é a famosa capitalização de dead money. Para quem não sabe o que é capitalização de dead money, eu explico de uma forma bem rápida. Existem 3 tipos de maneiras de você ganhar ficha no poker. Uma vai ser por blefe, outra vai ser por valor e a outra capitalização de dead money. Que é, tem muito dinheiro morto na mesa, podemos ali chovar, enfim, para capitalizar esse dinheiro parado, né? Então, muito bom vocês terem isso no jogo, passa muito. Aí vai ter gente falando assim, mas no 25 centos os caras dão call errado. Pô, se der call errado ali, cara, o meu 9-9 tem muita defesa, eu tô com um range que, pô, aqui pelo menos flipando eu vou estar. Que não vai ter muito 10-10, vala-vala, enfim, né? Posso fazer isso com 8-8? Com 8-8 eu também mando do mesmo jeito. 7-7, borda do range. 6-6 eu vou de check. Não mando não. Né? Dá para mandar com 6-6? Até dá, vai ser break-even também. Pouca coisa. Vai ser tipo 0,01% de ficha ganha no longo prazo. Né? Então, enfim, vai da sua tendência de mesa ali, do seu perfil mesmo. Mas 9-9, 8-8, até um 7-7 dá para chovar.
Então, não tem muito erro nesse spot aqui, não. Vamos para o próximo aqui agora, que acredito que é o último. Que esse aqui, galera, vai dar um pouco de discordância aí, né? Bom, nós temos 9-9. Eu acredito que seja a primeira mão do torneio. Vamos colocar um pouco mais de especificação para essa mão. É a primeira mão do torneio e nós temos 9-9, vilão com perfil 75/70. Abre, chove. Nós temos 9-9. E aí, quem dá call e quem folga? Bom, já mandaram aqui para nós que o vilão é maníaco. Sim, com certeza. É um vilão super louco, né? Bom, já falaram. Uns falaram que foldam, outros falaram que dão call. Vamos ver quem mais que aparece. Isso aí aparece muito em microlinks. E cá para nós, a frequência dessa parada aí é alta mesmo. Você vê muito cara chovando 75 Big Blinds. As coisas que, pô, infelizmente acontecem com um perfil de jogadores muito fracos. Leandro falou, 9-9 muitas vezes vai estar no range de call, no range dele. Vai estar na frente do range, né? O Stênio já falou que é um easy fold. Beleza. Bom, galera, por que eu estou trazendo esse spot? Porque esse spot aí, para quem falou que dá call, vou fazer a pergunta direcionada para quem falou que dá call, igual o Leandro, deixa eu ver quem mais falou que dava call aqui. O Leandro falou que dava call, Leco, vamos ver se mais alguém aqui. Só o Leandro e o Leco. Vamos deixar aí uma pergunta para os dois agora. Velho, essa é a primeira mão do torneio. Você deu call aí, por exemplo, e caiu do torneio. Isso aí vai afetar o seu game? Você vai ficar puto com esse cara de ter chovado, por exemplo, um dama 10, ou ter chovado um rei 10, ou ter chovado, sei lá, um ase 2, e ele ter te derrubado do torneio? Como é que fica o seu mental se você cair desse torneio específico aí? Leandro, eu tendo a foldar com um 75/70. Jogo muito lixo, não vai me afetar. Não sei porquê. Sei que eu vou ganhar, mas às vezes... não sei porque eu vou ganhar mais vezes do que perder contra ele. Nessa situação eu vou rir. Beleza. Não, contra esses caras tem que esperar tudo, mas normalmente estou ganhando. Não esquenta não. Por que eu estou trazendo esse tipo de pergunta para quem falou que dava call? Galera, contra vilões tipo maníaco, ontem eu deixei bem claro na aula. São vilões ruins, por si só. Né? É ruim dar call aqui? Não vou falar que é ruim. Igual, eu digo por si só aqui, ó, eu mesmo. Tô colocando eu, Bernardo, jogando essa mão. Vai ter algumas vezes que eu vou dar call? Vai. Vai ter algumas vezes que eu vou foldar? Vai. O fold ou o call aqui não vai ter nada, vai ser 50-50. Não vou falar que o fold é muito melhor, nem que o call é muito melhor. O que é a ideia melhor assim para esse tipo de spot? E que é um intuito que eu te trago esse tipo de spot. Que é uma coisa que você não deve fazer contra esse tipo de vilão. Se perder, não pode tiltar. Geralmente, por ser as primeiras mãos do torneio, tá abrindo tela, ou então tá com mais tela aberta, não pode deixar esse vilão te tiltar. O Edson, se eu tiver tiltado, dou call. Primeira coisa, sempre controlar o nosso tilt. Os jogadores regulares têm que sempre ter ali uma disciplina para não jogar tiltado. Afinal de contas, quando a gente joga tiltado, a qualidade do nosso game cai. Mas é igual eu tô falando. Dar o call aqui não vai ser ruim. Vai ter mãos ali que esse cara vai estar chovando, que a gente vai estar na frente. Ele pode estar chovando um 2-2, um 3-3. Esse tipo de vilão é um vilão realmente retardado mental. Afinal de contas, não faz sentido a jogada dele. Então, para quem ir de call, não pode tiltar realmente contra esse tipo de cara. Não pode deixar as outras influenciarem. Enfim, abri 5 telas. Na primeira ali, nas primeiras mãos de uma, eu caí, tiltei, vomitei minhas fichas nas outras telas todas. Isso aí é algo que vocês têm que se policiar, galera. Esse tipo de spot rola muita dúvida. Tem gente que dá call, tem gente que folda, tem gente que não tem informação do vilão, mas tem um 9-9, por exemplo. Se você não tem informação do vilão, é ainda mais fácil o fold. Se o vilão tem um perfil que você, primeiras mãos que você está jogando contra ele, não tem nada na HUD, não tem note nenhuma, só vai favorecer ainda mais o fold, né? Agora, contra um vilão que você tem informação, é retardado mental, pode dar o call em algumas frequências de vezes, só não pode deixar você chutar, beleza? O Leandro falou, quis dizer que se ele ganha, eu não vou me afetar, eu vou dar call tranquilo, porque sei que vou ganhar muitas vezes. Show de bola. É o que eu quis dizer, exatamente o que eu quis falar.
pode dar o call. Simplesmente porque realmente vai ter combinações de mãos que você vai estar na frente. Mas caso perder, abre outra tela, tranquilo, não fica criando aquela memória seletiva que, porra, velho, eu perdi um 9-9 na primeira mão para um cara que é um idiota. Não, esquece a parada, abre outra tela, pô, GL mesmo. Vamos ver o que mais o pessoal fala. Eu titaria se o cara tivesse um rei 5 e acaba trincando no 5. Cara, tudo é possível. A ideia é o quê? Se ele estiver trincando no 5, ele vai te eliminar da mesma forma que se ele acertar o rei no flop. Então, pô, cair é cair no final das contas. Você não pode deixar essa questão, pô, se é no river, se é no turn, se é no flop, pô, caiu, perdeu o dinheiro do mesmo jeito, né? Vou ficar mais puto, sim. Eu concordo que às vezes a gente fica mais puto realmente. O river sempre dói mais. Quando é no river, quando é no flop a gente está semi-nuts e vem no turn uma carta que deixa a gente com um pouco de preocupação e no river é PS vai te pode. Então, tem que controlar esse tipo de coisa. Vai acontecer muito, mas cair é sempre cair. Então, não se apegar a esse tipo de memória seletiva. Beleza? Bom, vou dar só aqui uma repassada. Aqui, ó, os perfis de vilões da aula de ontem, tem todos explicados aqui. O Nietzsche Rocha, o Nietzsche Padrão, explicando como eles jogam, o range que eles jogam, o que se deve fazer, o que não se deve fazer, o que é um tight passivo, um tight agressivo, que é um perfil que a maior parte de vocês estão nele, como que a gente joga contra esse tipo de vilão, o que a gente pode fazer, o que não pode. Os lose aggressive, que também são bem presentes no field, o que deve fazer, o que não deve fazer, e eu trouxe os fichos, né, e os maníacos também, o perfil de range que eles jogam e como eles jogam. Isso tudo está na aula de ontem. Para quem tiver dúvida aí, dá uma repaginada aí na aula. Acho que não está no material ainda, mas deve ir lá para o acervo o mais rápido possível. Então, é uma aula que, em conjunto com a de hoje, vai agregar muita informação ao jogo de vocês. A questão de níveis de pensamento e até a própria revisão, se vocês conseguiram assimilar bem os perfis que existem de vilão, né? Então, a ideia para essas duas aulas dessa semana foi criar um pouco mais de domínio do field para vocês. Agora vocês conseguem mapear o field de uma forma mais completa. E quando vocês tiverem que fazer uma análise de mão, vocês conseguem deixar a própria análise mais completa, colocando qual é o perfil do vilão, colocando o porquê desse perfil, qual que é o range que esse perfil joga, qual que era o VPIP dele, esse tipo de coisa que vai fazer vocês terem realmente aquela análise que você fala assim, pô, deu um texto aqui, cara. Olha o tanto que eu estou dominando o jogo. Se as stats dele mostram 14/12, dá para puxar no equilíbrio para ter uma noção? Cara, todas as vezes que vocês pegarem, por exemplo, 14/12 ou 15/10, pega 15% do range, pega 14% do range. Você vem aqui e puxa aqui, ó. Se o cara é um 14/10, aqui não vai ficar preciso, mas o cara joga mais ou menos esse range. 14% do range. Com esse range aqui, algumas mãos ele entra de limp behind, né, praticamente. Ou então pode ser entrando de link, realmente, né, vai saber. Às vezes esse perfil é mais de tight agressivo, mas nem sempre é um cara bom, né. Pode ter um nível de pensamento 0, né, mas o range que ele costuma jogar é esse. O range que ele sempre vai abrir raise vai ser o topo. O range que ele vai abrir call de flat pode ser um range mais largo. Aqui é para você direcionar o tamanho do range. O VPIP e o pré-flop raise vão te auxiliar nisso, beleza? Então, respondendo a sua pergunta, dá para colocar, para puxar no Equilab em função das próprias stats. Tranquilo? Bom, turma, hoje a aula foi isso. Não vou ficar meio que prolongando muito. Vou ver se eu trago mais exercícios para vocês, mas eu vou trazer mais parte teórica sobre torneios turbo, porque ainda tem muita coisa para ver. Nós vamos cair de cabeça em push or fold, que vai ser algo essencial para o jogo de vocês, né? Mas, por hoje, a gente vai encerrar por aqui. Ficou mais alguma dúvida? Alguém quer trocar ideia sobre algum outro tema? O pessoal estava me perguntando sobre times. Se alguém tiver dúvida sobre um time ou outro, se eu tiver algum parecer, eu não ligo, eu dou parecer, porque, pô, já rodei em time pra caramba, e cá pra nós, pô, se eu não me dei bem num time ali, eu vou dar um feedback que, olha,
Infelizmente foi o que aconteceu comigo. Você pode até entrar lá e ter uma experiência bacana, enfim. Flow presta, joguei no Flow por 3 meses. Cá para nós, não vi aula teórica quase nenhuma, muita review avulsa, muito jogador ruim, muito cavalo, lá são, sei lá, 400 jogadores. Enfim, não tem muita individualidade, né? E cá para nós, quando não tem muita individualidade, fica dependendo muito de você estudar por conta própria. E, para estudar por conta própria, eu acho que não é o intuito de entrar num time, né? Tem uma das melhores... Cá para nós, deixa um parecer também extra. O Flow tem a melhor plataforma financeira. Isso aí é algo que eu deixo bem claro para você. O Flow lá, a plataforma financeira atual de lá é uma das mais dinâmicas. Eu já participei de time, cara, que todo torneio que eu jogava eu tinha que colocar no Excel o torneio, o buy-in. Cara, sem chance de eu ficar grindando e depois ter que passar meia hora preenchendo planilha. Então, lá no Flow eles têm um desk lá sensacional. É uma parada, assim, muito alto nível, uma questão de programação ali. Deixa o jogo do player, a questão de plataforma, muito tranquila para se jogar. Você tem muito conforto para jogar. Porém, a minha experiência no Flow em relação ao próprio ensino mesmo, eu achei meio pobre. Não achei de muita valia, não. Vamos ver o que mais falar assim. Forbet vai abrir coach, sim, vai abrir meio de dezembro, galera. Só que vai abrir coach não é para o aprendiz, vai abrir coach não, né? Vai abrir seleção para o time, para o Light, né? Então, para quem quiser fazer a inscrição lá, ficar de olho, que deve sair em breve a inscrição. Vamos ver o que mais falaram aqui. O Raid é um projeto que eu cuido. O pessoal lá tem aula comigo direto, está tendo aula comigo e com o Kian. É um time que está evoluindo muito, está com muita gente até lá agora, a gente está com mais de 20 jogadores, o pessoal está decolando, mas, obviamente, é um time recente. Eu não sou prepotente de falar que é um time já pronto. Tem muita coisa que a gente ainda vai melhorar, mas, com certeza, o Raid é um time muito promissor. Lenton, fizeram uma pré-seleção comigo em um time chamado Chip Leader. Você tem algum feedback sobre esse time? Cara, eu particularmente não conheço, cara. Enfim, uma coisa que eu digo para vocês também, galera, é que, times micro, são basicamente tudo igual. Não mudam quase nada. Você vai ter coach ali para dominar sitting goal, microlimits e tal. Não vai aprender tanta coisa nova assim, mas vai ter muita revisão do seu game, vai aprimorar, mas tá tudo ali no mesmo balaio, né? A partir do momento que eu falo que microlimits é tudo igual, para quem está iniciando, é show qualquer um desses times. Agora, para quem já tem bagagem aí, tal, já está conseguindo bater field e tudo mais, eu particularmente não aconselho a entrar em times de terceiro escalão. Pelo menos o meu parecer que eu dou primeiro escalão Samba e Forbet. Segundo escalão, time da Forra, Copo de Neve, o Flow, Pocar, esses times estrangeiros. Vai estar tudo ali no segundo escalão. E o terceiro escalão vai entrar ali a questão do Card 1 elitizando, né? O Card 1, querendo ou não, é referência ainda em microlimites, mas ainda não é referência em low, middle e high limits, né? E embaixo do Card 1 vai estar aquela penca de times que existem em microlimites. Vamos ver o que mais que foi falado aqui. Vale a pena o coach do decano, cara? Se for presencial que eu digo, não tá lá do lado do cara. Se for ao vivo, analisando o seu game, não o game dele, e, enfim, se for algo que você possa ter contato com ele para tirar dúvida e tudo mais, acho bacana. Se for algo gravado, não aconselho vocês gastarem dinheiro com nada gravado. Já tive vários feedbacks sobre coach do Peçanho, o cara pagando mil conto lá, na segunda aula do Peçanho o cara estava dormindo. Porque, tá analisando o jogo do Peçanho, não é o jogo do player. E aí não é a mesma coisa, né? Card 1, acho o Card 1 muito bom para microlimits, está numa evolução muito grande, a plataforma de lá é muito boa, com certeza vai tender a ser um time para bater de frente aí no mercado futuro, mas ainda low, middle e high limits ainda precisa de mais coisa. O Edson, eu acho que a PT é a melhor escola de poker do Brasil. Velho, eu fui aluno do EPT, né, do time, depois eu
passei um tempo dando aula para o time, hoje eu dou aula para a escola. E então eu peguei toda a bagagem desde o início do EPT. E cá para nós, o time do EPT é um time que lança muito jogador bom, né? É um time bem micro, mas que lança muito jogador bom. Afinal de contas, lançou Vitória, a gente é cria de lá, né? E a escola do EPT, vocês estão tendo aí um acesso a material que raramente vocês vão achar na internet, por um custo e benefício, pô, não tem nem o que falar, né, galera? Enfim, eu pelo menos, se eu tivesse na posição de vocês, eu estava dando call no EPT aqui fácil. Sensei, muito bom lá, só que agora o Poker Lab está com um projeto muito foda, então dependendo de como for o desenrolar ali do Poker Lab, eu iria engatar para lá, não iria para o Sensei não, mas o Sensei também é muito bom. Você acha que vale a pena aquele projeto do João Bauer? Tem um brother meu que está fazendo. Ele está falando que está gostando muito, mas ainda é muito cru aí o feedback dele. Então, ainda não posso falar muita coisa. Mesmo pagando 12 mil no curso individual de 2 horas, isso no caso do decano, né? Acredito que foi a mesma pergunta. Bom, cara, 12 mil num curso, cara, eu não pagaria de jeito nenhum, velho. Tipo assim, o decano é bom jogador e tal, mas 12 mil conto é muita grana, cara. Assim, eu dou um feedback que é o seguinte, olha, vou te falar a verdade. Vai ser algo que pode acrescentar no seu jogo? Vai. Mas você tem que colocar no papel quanto tempo que você vai precisar para ter o retorno desse investimento. E pegar muito feedback em cima de jogadores que já fizeram o curso e conseguiram o retorno desse investimento. Então, eu particularmente não faria. Mas, vai de cada um, né? Vamos ver o que mais falaram aqui. Tu já ouviu falar de um coach gringo? Best Poker Coach? Eu já vi muito marketing em cima, cara. Mas nunca vi ninguém comprando, velho. E eu acredito que o coach de lá é todo gravado. Eu aconselho vocês não comprarem coach gravado, galera. É só vocês pegarem como base o pessoal que já deu o feedback do Peçanho, o próprio Goff. Tem muita gente que está comprando o curso do Goff. O curso do Goff é todo gravado. É bacana? É. Mas já está meio obsoleto. Né? Tipo, tá falando sempre as mesmas coisas. Então, pô, as paradas gravadas sempre vão tender a perder mercado no longo prazo. Então, cá para nós, deem mais foco para coach ao vivo, coach individual, de repente. Eu conheço muito cara regular aí que dá coach barato, não é coach caro, que são caras picas, velho. O cara que tem ali 50k, 60k de profit, que, pô, vão lá dar aula avulsa, por exemplo, para grupo e fica barato, velho. E você consegue extrair o máximo de informação do cara. Por exemplo, o cara tem 1h30 de aula. Ele vai lá, dá 1h30 de aula, abre para pergunta, velho. E você sai perguntando tudo que você pensar, velho. Pô, o nome da mãe do cara, se quiser perguntar essa pergunta, velho. Então, o Vitória, antes de ele ir pro Forbet, ele pegou coach com o São Jorge. Foi um dos melhores coaches que ele fez, velho. E o São Jorge não cobra tão caro assim. Você indica o Espessotti? O Espessotti é muito bom jogador. Já assisti a aulas dele. Eu acho que ele manja muito da HUD. Acho que ele é um cara que é muito promissor. Só não sei quanto ele cobra. Mas é um cara que, pô, eu sou parceiro do Espessa, pô. Então, já fiquei dando aula com ele no EPT um bom tempo. Então, a gente é meio que coleguinha já. Mas o cara é muito bom de serviço. Acredito que possa ser bem mais EV. Né? Até porque, se não me engano, o preço que ele cobra fica na Twitch dele. Então, acho que pode ser bem mais EV, sim. Eu estava vendo hoje, e lá no site dele, dizer que 87% dos jogadores que fizeram o coach individual recuperou o dinheiro investido em 2 meses de jogo. Velho, manda e-mail e fala assim, ó, me manda o nome desses caras aí, ou pelo menos de uns 3 caras para eu pegar feedback. Se os 3 caras que pegaram o feedback falarem isso para você, velho, pô, dá call. Agora, se você pegar 3 caras e pegar um feedback que não é tudo isso, às vezes não justifica comprar. Eu, pelo menos, sou bem cético com isso, cara. É aquela coisa. Pô, 87% dos jogadores que fizeram, quem são eles? Onde eles estão? Por que não divulgou o nome dos caras? Quero meio que mais informações. Eu não gasto dinheiro sem ter tudo ali, ó, um conjunto de informações todas prontas.
Bernard faz um preço camarada. Eu, particularmente, o meu coach, velho, não é muito caro, não. Eu não vou ficar falando de números aqui, nem nada, quem tiver interesse aí, depois a gente troca uma ideia. Mas para meu coach para grupos de até 4 pessoas fica super barato e tem um suporte muito bom, velho. Então, é aquela coisa. Vai do que você está procurando. O meu coach vai gerar em torno do quê? De correção de leaks e manter o seu jogo pelo menos num game puro para você conseguir desembolar ali e começar a ser lucrativo. Porque a partir do momento que você é lucrativo, você vai lá e contrata só a aula avulsa. Aquela coisa, olha, velho, tá dando tudo certo. Para que eu preciso de aula agora? Eu posso continuar revisando meus games sozinho. Começou a dar as coisas erradas, vai lá, me contata, a gente vê o que pode fazer e tudo mais. Tive aula com ele no APT, acredito com o Spencer, né? O Spencer é muito bom jogador, velho. Ele traz uma questão de GTO muito boa, né? E o GTO é algo, assim, mais voltado para quem já está ali num básico para avançado, né? Porque vai requerer mais domínio de jogo. Mas o Spencer é muito bom, né? O Júnior falou, cara, eu fiquei muito abismado com essa parada que tu falou dos programas mais cedo. Pô, no dia que eu fiquei sabendo, eu também fiquei meio bolado, né? Mas, velho, cá pra nós, só me deu mais vontade ainda de jogar, velho. Porque eu sabia que a partir do momento que eu entrar no cartel, eu só jogaria contra jogadores mais fracos que eu, né? É só isso que eu tô falando, galera, do $15 ali, é $15, 30, 40, é 15, 30, 60 e 100. A partir do que você subiu para os $15, vai ter cartel a cada subida de etapa. Para HU é assim, né? Mas dá para ganhar dinheiro. Não vou mentir para vocês, não. Eu me profissionalizei em HU e ganhei uma graninha bem boa lá, né? Além de ter um reiki que, pô, teoricamente o reiki é um pouco caro, sim, mas se você é regular, você consegue ter um retorno ali do PS muito bom. Já cheguei a ter 20 mil, 30 mil Star Coins. Isso aí foi uma puta poupança, né? Mas é bem real, não sei. Provavelmente, igual, você ficou meio abismado, talvez você deve estar pensando assim, não, deve ser mentira isso. Mas não é, velho. Para vocês terem ideia, tem não é uma página, tipo um link do Excel que fica numa nuvem, onde tem lá todos os nomes dos regulares que estão dentro do cartel e, enfim, todas as vezes que você consegue atingir um cartel, seu nome é inserido lá. E aí os caras colocam para não jogar contra você, afinal de contas você está dentro desse cartel, né? A partir do momento que você sobe de nível, seu nome não está lá. E aí os caras vão sentar com você achando que você é ficha. Então tem que trabalhar. Deixa eu falar, Cash Game. Eu olhei umas mesas, sempre tem um cara chamado Katia, acho que é esse nome. O Shark bloqueado. Tu tem alguma notícia sobre quem é esse? Cara, o Cash Game, eu particularmente jogo muito pouco Cash Game. Eu jogo Cash Game geralmente para passar o tempo. Mas nem é algo assim que eu foque, estude em cima. E o Shark Scope dele, velho, tipo, iria ser irrelevante, porque o Shark não contabiliza cash, né? Então, mas se o cara tem 50k de profit, mano, a mesa de 50k, se ele joga esse tipo de valor aí, existem duas tendências. Ou ele é um doador de ficha universal, né, de ficha não, né, de dinheiro mesmo, ou ele é um cara muito bom, porque esses limites aí, geralmente, você não enfrenta jogadores ruins. Thiago Cabelo é do time? De qual time, no caso? Não sei, ficou meio em dúvida. Do EPT? Cara, eu não sei, velho. No time do EPT, eu não dou aula pro time mais, eu tenho acesso ao grupo do time, né? Mas confesso que tem tanta gente lá, velho, que de nick assim eu não lembro. Mas pode ser, talvez seja. Você recomenda o coach do Akari? Velho, o coach do Akari é psicologia pura, velho. Já tive alguns amigos meus que fizeram, parecia uma palestra motivacional. Você sai de lá muito confiante, com sede de jogo, mas com bagagem teórica média. Não vai ser uma bagagem teórica tão alto nível. Até porque ela perdeu muitos nomes, né, de peso. A maior parte dos nomes de peso foram para o Forbet, e isso complica muito, né? Até a própria retenção no Acaritim. O Acaritim está com um problema de retenção muito grande. A partir do momento que os caras conseguem absorver tudo dos coaches, os coaches não tem mais nada para falar com eles, não tem nada para ensinar. E aí os caras vão para onde? Forbet, né? Olha que problema, né? Mas, enfim, né? Coach do Kaká, Gustavo Kaká, é bom? Cara, eu já vi muita gente fazer o coach dele.
Tem gente que evolui, tem gente que fala que, pô, foi normal. Eu nunca fiz. Mas ele é bom jogador, velho. Acredito que ele possa acrescentar ao jogo de muitas pessoas, né? Agora, vai do custo-benefício mesmo. Galera, para resumir geral aí, fazer um resumo geral sobre quanto o coach é bom, quanto o coach é ruim. Igual, resumindo aí, o João Simão, Gustavo, Kaká, Gustavo, Kaká, até o gremista, aquele gremista cá também, enfim, os carinhas que estão sempre aí batendo de frente aí nas reportagens de Big Hit, né? Velho, os caras são ótimos jogadores. Eles vão dar coaching? Vão. O coaching é para eles minimizarem a variância deles. Se vocês querem saber se o coaching é bom ou ruim, sempre peçam um feedback lá para os caras no e-mail, velho. Pô, o coach é X. Beleza, eu consigo fazer o retorno do investimento em, sei lá, em 2 meses. Com base no que nisso? Vai mandando pergunta para os caras lá. Eu, particularmente, eu encho o saco com esses negócios. Eu vou lá, pergunto, eu quero o nome dos caras, eu quero saber como que é as aulas, por qual programa que é as aulas, se eu vou ter que fazer algum investimento extra, enfim, como que eles garantem a metodologia, né, a questão até da didática do professor, porque às vezes o jogador é muito bom, mas a didática dele é péssima. Eu já tive problemas já com isso, já de, pô, pagar a aula que o cara falou, e eu falei, perda de tempo, né? Então, nem sempre o cara precisa ser o melhor jogador, né? Mas o cara é importante ele ter didática para dar coach. Qual o melhor jogador de sitting goal do Brasil, na sua opinião? Velho, eu tô tendo um contato muito grande com o Nicão. O Nicão, ele é muito bom. O Marco Arruda também é muito bom. Agora, brasileiro, galera, vai ter muito cara aí que tá no páreo. Porém, não são tantos nomes assim, não. Agora, referência mundial em sitting goal, para mim, sempre vai ser o Senna, velho. Senna é 138, o cara manda demais, viu? Deus a Deus. Aquele ali, variância, nunca viu. Mas, turma, seguinte. Senna 138, vou mandar no chat aqui. Esse aí é monstro mesmo, né? Mas, galera, resumindo aí para a aula de hoje, para a gente encerrar, até para não ficar prolongando muito, não deixem de assistir a aula de ontem mais uma vez, se ficar dúvida, ou então pelo menos pegar o material escrito para dar uma revisada. A aula de hoje, níveis de pensamento, tentem absorver essa parada também, não deixem isso passar batido, não. Parece que é uma coisa meio boba. Para que eu vou ficar mapeando o field, colocando se o cara tem um nível de pensamento X, ou se ele é um perfil de jogador X? Cara, vai ter gente que não vai fazer isso. A partir do momento que você faz, seu longo prazo vai ser mais fácil. E, pô, o meu intuito com vocês é que vocês tenham um curto, médio e longo prazo eficientes, né? Onde fica gravado a aula de ontem? Velho, eu confesso que nunca entrei no acervo do EPT. Mas eu tenho que mandar ainda o link para o George. Deve ser upado ainda hoje ou amanhã, não sei. Mas deve ser upado rapidamente. Que aí vocês devem ter acesso lá. Eu acredito que não está lá ainda. Eu não mandei o link, né, ainda para ele, não tem nem como estar lá ainda, né? Mas não deve demorar para ser upado, beleza? Bom, turma, bacana o bate-papo aí no final. Achei que deixa a aula mais leve esse bate-papo no final. E com certeza, essas dúvidas que vocês têm aí, muita gente tem. E às vezes o cara acaba, por não ter esse tipo de bate-papo, acaba comprando coisa que não deve, ou então indo na linha que meio que não é aquela mais EV, né, no longo prazo. Então, acho bacana trocar essa ideia. Por isso que eu sempre deixo uns minutinhos no final para tirar dúvida, seja da aula ou dúvida geral. Mas bacana, a galera participou bem também da aula de hoje, participou dos spots, dos níveis de pensamento. Continuar nessa pegada aí, porque, pô, a partir do momento que vocês se dedicam, não tem outro erro, não tem erro, né? A tendência é os resultados começarem a vir. Vou tentar fazer o do Speça. Fala que você veio por indicação minha. Às vezes ele te dá um descontinho lá até, né? Se conseguir um desconto, vai ser até bacana. Eu quase não fiz pergunta. Acho que você fez pergunta pra caramba, cara.
Mas bacana, eu estou aqui para responder, para tirar dúvida, para auxiliar vocês. Já adianto para vocês também, meu Facebook ainda está de birra comigo, não consigo mandar mensagem para ninguém. Eu estou lendo as coisas, mas infelizmente não envia, né? Mas, enfim, eu acredito que eu vou ter que ou reinstalar o meu Chrome, ou sei lá, ou o Explorer, não sei, vou tentar nos dois para ver se resolve, né? Ou então fazer uma limpa aqui no antivírus, mas em breve eu deverei estar de volta. Tem que estar lá de volta porque a maior parte do contato que eu tenho com vocês extra é pelo Facebook, beleza? O Alex Lloyd já me ajudou em uma reta. O Spencer, ele faz acompanhamento às vezes mesmo. E ele manda muito bem no acompanhamento. É um jogador muito bom. Eu aconselho ali também o acompanhamento dele. Enfim, é bem mais EV. Mas, turma, vamos encerrar por aqui, então. Se tiver mais alguma dúvida, pode mandar no chat, mas caso não tenha, a gente encerra por aqui e voltaremos na semana que vem. Semana que vem eu já estou pensando em trazer só a questão sobre pusher food, as duas aulas sobre isso, para ajustar o pusher food de vocês, enfim, deixar isso bem, bem afiado, beleza? Então podem ficar aguardando essa parte. Bom, show de bola então, galera. A gente se encontra na semana que vem. Aquele abraço, turma.